aqui mais um culto para a honra e glória do nome do Senhor. O Espírito Santo se faz presente neste lugar. Não é para falar assim, não sei como você chegou aqui nesta noite, mas o Senhor já trouxe à memória as promessas que Ele tem na sua vida, que é tudo no tempo dEle. A promessa dEle continua de pé. Ele continua cumprindo no tempo dEle. Vamos estar ouvindo a equipe de louvor com a sua oportunidade. Logo após CAAC e CJJ. Quantos foram encontrados por esse amor? Quantos foram libertos? Aleluia! Aleluia!
e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Graças a Deus. Eu estava fazendo meu devocional ontem e eu li essa palavra, né? O tema do devocional era como ter os pensamentos de Deus. E aí eu vim assim, o Rafael falou, né, pra gente vir preparado. Eu falei assim, eu vou falar essa palavra do devocional se me der a oportunidade, porque a gente está passando por uns momentos que a gente fica sem esperança às vezes, né, do nosso futuro. Nós jovens, a gente fica com medo de como que vai ser a faculdade, o trabalho, o casamento. E às vezes a gente está numa ansiedade, num medo, a gente não sabe como vai ser. Para quem não sabe, eu fiquei noiva agora e eu fico, meu Deus, como que eu vou pagar casa? Como que eu vou comprar móvel? Mas aí Deus, ele vem e ele traz essa palavra pra gente, né? Que ele não deixa nada de errado acontecer. E tudo que ele faz a gente passar tem um propósito. Então, se você está passando por alguma luta, por alguma tempestade, por alguma provação na sua casa, na sua vida, fica tranquilo, isso vai passar. E aí, chegando aqui, a Stephanie me deu esse papelzinho, vocês devem ter pego também. Aí ela falou, pega essa palavra aqui, eu esqueci. Ela falou, pega a palavra de alguma coisa, eu esqueci a outra palavra que ela falou. E aí, para confirmar a palavra de Deus, olha só a frase que eu peguei, gente. Com Jesus, cada recomeço se torna uma nova esperança. Aleluia! Então, às vezes você está assim, Deus, mas eu já tentei, eu tenho que recomeçar de novo. Aleluia! Eu tenho que recomeçar de novo. Mas você não sabe, Deus enxerga aquilo que você não enxerga. Ele está vendo por trás do que você não consegue ver. Ele sabe quem está falando de você nas suas costas. Ele sabe quais são as oportunidades que Ele já tem para a sua vida. Então, a cada vez que você tiver que recomeçar, não fique triste não. Pensa, é mais uma chance que Deus está me dando para eu ter esperança. Amém? Então vamos orar agora para agradecer a palavra que Deus nos trouxe nessa noite. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos na Tua casa, Senhor. Por podermos, Senhor, carregar a Tua palavra, Senhor, nas nossas mãos, por podermos ler, Senhor, e explanar da Tua palavra, Senhor. Por juntos, Senhor, podermos adorar o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor já preparou grandes coisas para fazer neste culto nessa noite. E mesmo que venha 10, 15, que não passe, Senhor, desse número, o Senhor está presente. Porque a Tua palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estou, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que quando Tu queres fazer, Tu faz, Senhor. Tu usa, Senhor, quem Tu queres, Senhor. Então que nessa noite, Senhor, nós venhamos, Senhor, estar aqui, Senhor, principalmente para engrandecer o Teu santo nome. Mas que através, Senhor, das pessoas que virão aqui, Senhor, falar, louvar, o Senhor também venha, Senhor, falar conosco. Que os nossos corações e as nossas mentes sejam abertas para receber de Ti. Que nós venhamos sair daqui fortalecidos, Senhor. E se entramos tristes, abatidos, cabisbaixos, que venhamos sair, Senhor, alegres, Senhor, e fortalecidos em Ti, Senhor. Porque, Senhor, quando nós entramos na Tua presença, não tem como sair do mesmo jeito, Jesus. Porque Tu transforma, Senhor, Tu cura, Tu salva, Senhor. Então venha fazer a Tua obra, Senhor, hoje, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero passar para o ministério para estar apresentando o pregador. O pregador já chegou. Quero apresentar aqui o pastor
que nos ajudou o Senhor. Vou louvar com um corinho conhecido. Peço que todos me ajudem nessa noite, amém? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
Senhor, porque Ele já tem falado, mas agora é o momento mais prometido de falar. Glória a Deus. Santo Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, pela nossa estada neste lugar, porque nós chegamos neste lugar, porque o Senhor tem nos guardado enquanto estamos neste lugar, adorando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Muito obrigado pelas ofertas da tua casa, Senhor. Atendeu, multiplique o celeiro, Senhor. Que venha reproduzir a 70, 40, a 100 por um, Pai. Continua conosco na estante desta noite, Senhor. Abençoe quem não pôde dar, Pai. Multiplique, Senhor. E quem deu a mesa, Senhor. E multiplique também, Senhor. Eu quero te entregar o teu pregador em tuas mãos. Ele já está em tuas mãos, Senhor. Mas nós queremos mesmo assim entregar, Pai. Que nada venha, nada nem ninguém venha reter o que o Senhor deu para ele para entregar para a nossa vida dessa noite, Senhor. Que o horário, as pessoas, as pressões espirituais não venham reter aquilo que o Senhor deu a ele, Senhor. Continua conosco no restante dessa noite. Fique com cada um de nós. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Podem sentar, jovens, seus irmãos, para a glória do nome de Jesus. Fazendo aquilo que Deus tem dado oportunidade para fazer. Trabalhando, lendo a palavra, orando. Isso é importante, ainda que o nervoso venha bater. O Salmo 23 é o salmo dos salmos mais conhecidos que se tem. Salmo 23 e Salmo 91. Quando nós falamos de batalha espiritual, lembramos do Salmo 91. O inimigo se levantou, Salmo 91. Fizeram uma curva, Salmo 91. Olho grande, Salmo 91. Inveja, Salmo 91. Alguém falou mal, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor, e assim vai. Aí chega naquela parte, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E melhor ainda, somente com teus olhos olharás, e ainda verás a recompensa dos ímpios. Passa o ato da Bíblia está aberta no Salmo 91 na sua casa. Mas o Salmo 91, versículo, seja escrito, seja lida, a palavra é poderosa. Mas o Salmo 23 é o Salmo do pastor. O Salmo 23 é o salmo da ovelha e o Salmo do pastor. E quando nós lemos o Salmo 23, uma vez alguém disse para mim: você começa todo dia pela manhã, eu ainda jovem na igreja, há alguns anos atrás, alguém disse para mim: leia pela manhã o Salmo 23 e ao dormir o Salmo 91. Tu terás um dia abençoado e a noite estará protegida. E aquilo eu fiz durante um tempo. Passou um tempo, você vai descobrindo que a Bíblia, ela é maravilhosíssima, ela é completa e ela te sustenta e te alimenta de maneira especial. Veja o que está no coração. Acabaram seus filhos ou não, ainda há um menor. Está lá no campo apacentando as ovelhas do pai. Está lá cuidando das ovelhas. Mande chamar e ninguém sentará à mesa. Davi, jovem, a Bíblia vai dizer que ele era ruivo, de boa aparência. Davi, ele é escolhido por Deus. Quando Davi é escolhido por Deus, ele surge numa batalha. Na batalha contra Golias. Na batalha contra Golias, o salmista Davi, ele está ali para lutar. E Saul disse: tu tens experiências com guerra? E ele disse: sim, já matei um leão e já matei um urso, mas nunca um gigante. Mas eu vou encarar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Davi vai. Só que Davi, ele vivia o dia todo com as ovelhas no pasto. Agora tu imagina Davi, ele matou um urso e ele matou um leão. Davi sabia as histórias de Israel. Davi sabia quem era o Deus de Israel. Davi sabia qual era o poder do Deus de Israel. Agora Davi está no pasto. E lá no pasto Davi sabe: o Senhor, ele é um pastor para Israel. O Senhor é aquele que abriu o mar para o seu povo passar em terra seca. Então vai dizer: quando o inimigo veio contra mim, o Senhor me levou para um lugar seguro, porque ele é o meu pastor. Quando Saul queria me matar, o Senhor me protegeu. Por quê? Porque
da mesma forma que eu tratava as ovelhas. É hora de beber água, leva as ovelhas para o ribeiro. É hora de se alimentar, leva as ovelhas para o campo. É hora do dia que aquela área tem animais que possam maltratar e comer as ovelhas, ele leva as ovelhas para outro lugar, um lugar protegido. É o que Davi está dizendo. O Senhor, Ele é o meu pastor. Quando o inimigo vem lá, Deus me leva para cá. Quando o inimigo vem ali, Deus me leva para cá. Quando eu tenho sede, o Senhor me leva ao ribeiro de água. O Senhor, porque Davi diz, o Senhor é o meu pastor, porque Davi estava disposto a dar a vida pelas ovelhas. E quando Saul disse, matem Davi, o Senhor mata não, esconde Davi, protege Davi, guarda Davi. Salmo 46, Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o mesmo que Davi está falando, o Senhor é o meu pastor. O outro salmista está dizendo, Deus, Ele é o meu refúgio e fortaleza. Ou seja, Deus, Ele não foi e não só será, Ele é hoje também o nosso refúgio. Você não tem força, mas por que estamos aqui? Porque o Senhor me alimentou durante o dia, porque Ele é o meu pastor, e eu sou ovelha do seu pasto, e a ovelha compreende a voz do seu pastor, e a voz do pastor, ela dizendo, não tema, eu te conduzo, eu te guio, eu te guardo. Ele é o meu pastor. Quem é pastoreado por Deus, ele sabe para onde Deus o leva. Quem é pastoreado por Deus não tem medo. Enquanto as ovelhas se alimentam de cabeça baixa, o pastor está com os olhos atentos ao inimigo, a espreita, da onde o lobo pode aparecer. Assim é o Senhor. Quando eu pareço estar fraco, Deus está na torre de sentinela, olhando ao meu redor. Quando eu pareço que não vou conseguir, Deus está lá em cima, de pé, olhando e dizendo, não toca, não vai acontecer nada, não vai cair, não, pelo contrário, vai estar de pé, vai chegar, vai conseguir, vai alcançar, a porta vai abrir, porque Ele é. Quantos? Para quem que Davi pegou 5 pedrinhas, se só tinha um gigante? Ah, pastor, é que se Davi errasse a primeira, ele dava a segunda. Se errasse a segunda, dava-lhe a terceira. Se errasse a terceira, dava-lhe a quarta. Não. Golias tinha irmãos. Além de Golias, tinha mais 4 irmãos Golias. Davi está dizendo, levo 5 pedras. O primeiro divulga Golias. E se os demais se levantarem, vai cair o segundo, vai cair o terceiro, vai cair o quarto, vai cair o quinto. Por quê? Porque a minha mão está adestrada pelo Senhor. Ô jovem, ô minha irmã, o Senhor, Ele é o teu pastor. Aleluia. Quem tem o Deus como pastor, ele tem paz na sua alma, ele tem tranquilidade na sua alma. Nesta noite, querido, eu não sei como você entrou aqui, mas eu te dizer uma coisa: quando nós temos Deus como nosso pastor, pode estar tudo dando o contrário, tudo de cabeça para baixo, Deus entra em cena, coloca as coisas em ordem e manifesta e mostra que Ele é Deus para cuidar da nossa vida dia após dia, para me livrar. Oh querido, o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele nos guarda. A Bíblia vai dizer no Salmo, aleluia, que Ele é o guarda de Israel e não tosquenejará, nem dormirá. O salmista está dizendo, Ele não dorme, e além de não dormir, Ele não pisca. Deus, Ele não tosquenejará. Ele é o guarda, o zelador de Israel, o zelador do seu povo, o protetor do seu povo, aquele que guarda e aquele que confia nele tem a felicidade de ter o Senhor como seu pastor. Um lugar protegido, foi buscar outra que estava perdida. O nosso pastor, ele nos protege. Qual é a vantagem de ter o Senhor como meu pastor? Proteção. Não adianta, a Bíblia diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós não. Nós confiamos no Senhor. A Bíblia diz que adianta vigiar a noite toda se o Senhor não guardar. Em vão vigia e sentinela. Se trabalhar o dia todo e o Senhor não edificar, em vão trabalhos que nela edifica. A vantagem de ter o Senhor como nosso pastor é que Ele é o nosso remidor. Aleluia. Ele é o que te falou. Ele é fiel.
comigo. Você crê nessa noite, queridos, que a palavra de Deus foi dispensada para a tua vida, para o teu nome? Ó, querido, nessa noite, levanta a tua mão comigo. Tem uma palavra de Deus para você. Diga uma palavra de Deus. Diga uma palavra de Deus. Foi liberada para mim nessa noite. Ó, querido, foi liberada uma palavra e você vai chegar. Você vai ser abençoado, porque Deus é fiel na sua palavra. O pastor que sabe quando a ovelha está meio moribunda. O pastor que vê que a ovelha não está conseguindo andar, está com alguma coisa acontecendo. O pastor que quando vê que a ovelha não está tendo condições de andar, ele pega a ovelha e vai carregando no colo. O que seria de nós se não fosse o Senhor dessa forma? O que seria de nós se não fosse o Senhor a nos pegar pelo colo e nos carregar quando nós não aguentamos andar? É o Senhor que está aqui nessa noite, que Ele não é psicanalista não, e nem psicólogo não. Ele é Senhor de toda a terra. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele conhece os teus sentimentos. E muitas das vezes o nosso sentimento é contrário às nossas próprias vontades. Porque às vezes estamos aqui com o corpo físico, mas a nossa vontade diante das lutas que atravessamos não é nem de estar aqui, mas estamos aqui porque Deus Ele cuida. E quando a ovelha tem uma ferida, para que não dê mosca, existe um unguento que se passa para proteger de mosca, de animais que venham pousar ali e colocar vermes, colocar doenças ali. Então o pastor ele passa unguento sobre a ovelha. É assim o nosso Deus. Quando nós estamos quebrados, quando nós estamos moídos pela olaria, para que o inimigo não venha nos parar, ele nos coloca o bálsamo de Gileade, ele nos coloca o unguento, ele nos reveste, ele nos renova, e ele diz: cuidado, você vai se recuperar, você vai conseguir. Por quê? Porque ele é o pastor que cuida dos nossos sentimentos. A graça dele se manifestou e Deus nos escolheu para continuarmos caminhando e servindo a Ele. Qual as vantagens de ter o Senhor como nosso pastor? Que Ele é o nosso refúgio quando ninguém quer mais ser o nosso refúgio. Que Ele é o nosso refúgio quando as pessoas viram as costas. Que Ele é o nosso socorro quando o Senhor nos abandona. Quem é o Senhor? Por que o Senhor é o meu pastor? Qual é o benefício de ter o Senhor como meu pastor? Ele é o meu guia. Ele é o meu guia. Ele é aquele que me guia. Ele é aquele que me conduz. Agora, quais são as responsabilidades de ter o Senhor como meu pastor? Ouvi-lo. Quem quer ser ovelha desse pastor precisa ouvir o seu pastor. O voz não é qualquer convite, não é qualquer palavra, não. A gente entende a voz de Deus, porque quantas vezes o diabo vem com a voz camuflada, até doce, até macia, mas é uma voz de guerra. Você entende uma voz macia, mas é uma voz de guerra, é uma voz que quer te jogar para baixo, e você acha que o inimigo está feliz com você. Pelo contrário, ele quer te parar. Ele quer parar por quê? Porque você não é mais ovelha dele, desse pasto dele, você não pertence mais a ele, você agora é da luz, você agora pertence ao Senhor, você agora é servo do Senhor, você agora é ovelha do bom pastor. Escuta isso, você imagina uma cena na tua mente de algum filme que você já tenha visto. Aí você vê o lobo devagarzinho entrando lá no meio das ovelhas, e quando o lobo aparece, as ovelhas saem correndo cada uma para um lado, porque o lobo quer pegar alguma naquele lugar. E o que deixa ser pastoreado pelo Senhor não é ovelha. Sabe por quê? Porque não importa se seja no monte, no vale, no deserto ou na relva, se o pastor está, é prazeroso para a ovelha estar aonde o pastor está. Aleluia. E é prazeroso para o pastor ter as ovelhas reunidas diante dos olhos dele. Aleluia. Se o pastor quer reunir as ovelhas, por que nós vamos nos separar? Por que nós vamos nos separar diante do aprisco do Senhor? Aleluia. Se o Senhor junta, quem separa? O diabo. Como que o diabo separa? Como que o diabo separa? Sorrateiramente entrando pelo meio.
sorrateiramente entrando pelo meio, com conversas, com disse-me-disse, com fofoca. Ele vai separando aquilo que Deus uniu. Tem a visão das ovelhas de modo geral. Então, quando alguém não está no mesmo grupo das ovelhas, está desgarrado, se for ovelha desgarrada, o pastor vai trazer. E já viu aquela história? Eu ouvi uma história sobre Israel, que o pastor quebra uma das patinhas da ovelha, para que ela não fuja mais, e ela aprenda que toda vez que ela fugir, ela vai sofrer um dano. A nossa vida é assim, mais ou menos. Se preocupa buscar também outros para agrupar. O salmista Davi, ele está dizendo: o Senhor, ele me reuniu, aonde? Com seus irmãos. Davi era uma ovelha, colocaram de lado, mas o profeta chegou e diz: chame ele, não nos assentaremos à mesa. Ou seja, Samuel está ensinando, o pastor, ele reúne, ele junta, e a função do Senhor, e o que o Senhor quer é nos unir cada vez mais, porque a igreja unida, jovens unidos, varões unidos, irmãs unidas, ministérios unidos, Satanás não consegue entrar. Quando ele pensa em atingir um, alguém protege. Quando ele pensa em atingir outro, alguém se levanta em oração. Quando eu não penso em parar, alguém estende a mão e diz: para não, vamos continuar, vamos avançar. Quem está reunido, ele sabe que vai ter alguém para ajudar. E a melhor coisa que tem é quando eu estou num grupo de pessoas que sabem que quando eu pensar em olhar para trás, vai ter alguém que vai me visitar, vai ter alguém que vai perguntar para mim, vai ter alguém que vai mandar mensagem, vai ter alguém que vai pegar pela minha mão e diz: vamos continuar. O nosso pastor está na frente, conduzindo o rebanho. Não de abundância. O salmista ele está dizendo de um suprimento. O salmista está dizendo que Deus vai suprir tudo aquilo que ele precisar. E o suprir o que eu precisar não é me dar o que eu não preciso, é me dar o que eu necessito. Vou perguntar a vocês: vocês estão vendo algum carro aqui perto de mim? Sim ou não? Não. Por que não? Por que não? Porque eu não preciso de carro aqui. Não é que Deus haja faltado, não. Ele está na rua, porque lá fora eu preciso dele, aqui não. Quando o Senhor diz: nada me faltará, o salmista está dizendo: ele é suficiente para os momentos que eu passo. O que o salmista está dizendo? No momento que eu estou atravessando, Deus, ele é suficiente. Alguém dizia: Davi, aí vem Saul para te matar. Para onde Davi ia? Para a caverna de Adulão. E lá ele ficava protegido. Ele estava dizendo: a caverna é suficiente para a minha proteção. Eu estou nessa noite pregando para vocês. E o que eu preciso para pregar? A Bíblia, um microfone se tiver, e um púlpito. Isso aqui eu tenho. Ou seja, Deus supriu o que eu preciso agora. Para funcionar agora, Deus supriu. Para realizar agora, Deus supriu. Para atuar agora, Deus supriu. É isso que eu quero te dizer. Deus nunca deixará de suprir na sua vida o que você precisa no momento para realizar aquilo que Ele tem te prometido. É a vontade de Deus para mim? Paz de vocês, irmão. Nós vivemos, a minha filha sabe disso. Eu vou contar isso para vocês aqui. Eu fui chamado de louco, maluco, tudo. Isso é doido. Eu trabalhava num lugar. E naquele lugar que eu trabalhava, veio uma proposta. E a proposta é: você vai assumir isso aqui, beleza. Salário. O salário era 11 mil. E eu falei: tá bom, depois eu dou a resposta. Fui orar a Deus. Mas é de crente, né? Vamos orar a Deus. Senhor, é da tua vontade? Estou eu um dia caminhando, subindo um monte para orar, e de repente Deus usa uma irmã e fala assim: a proposta que veio, eu não estou nela. E eu escutei aquele barulho das caixas registradoras na minha mente. O salário caindo, o dinheiro vindo. E ela falou: eu não estou nessa proposta. Então, posso estar.
quando a ovelha reconhece que tem um pastor, ele só pode estar onde o seu pastor está. Tudo que é feito escondido não é lícito. Então, se não é lícito, o crente não faz. Eu mexo escondido no celular. Por quê? Não é lícito? Se não é lícito, está fazendo por quê? É pecado. Eu fiz escondido assim, tua mãe não pode saber, então é ilícito. E se é ilícito, é pecado. Se Deus não pode pertencer à mesma roda de amigo que eu tenho, se Deus não pode ver minhas postagens, se Deus não pode ver o que eu comendo, então ele não é meu pastor. Canta muito. Está precisando de alguém que venha reger? Tem a Stephanie lá atrás. Está precisando de alguém para tocar? Tem ali o meu batera, que não é batera hoje, está no negocinho ali. Está precisando de alguém para orar? Tem a nossa jovem que orou. Está precisando de alguém para pregar? Eu entrei para pregar nessa noite, mas ela poderia pregar com a palavra introdutória que ela trouxe. Está precisando de alguém para liderar? Já para dirigir culto? Tem a minha filha que está dirigindo o culto nessa noite com a Bebel. Tem quem está faltando? Nada! Ou seja, Deus já providenciou tudo! Aleluia! A palavra introdutória, Gabriel. Glorifica a Deus por você, mano. Que foi tua primeira oportunidade. Foi muito bom. Eu quase caí na minha. Então tá bom. Foi dentro. Ou seja, tem a palavra. Alguém deixou de ofertar? Teve oferta. Alguém na recepção para entregar? Tem o nosso irmão. E estava o Mateus lá na porta. O culto está completo. Por que o culto está completo? Porque o Senhor é o pastor desta igreja. Porque o Senhor é o pastor deste departamento. Tudo que o departamento precisa para funcionar, Ele tem. Amém, aleluia. Obrigada. Sabe quando não funciona? Quando eu acho que Deus tem que fazer mais do que eu me entreguei para Ele. A gente olha em Davi e fala, por que Deus fez tanto na vida de Davi? Porque tu já viu a entrega de Davi? Tu já viu a entrega de Davi? O derramar da glória de Deus. Quanto mais você se entrega, mais Deus se derrama. Quanto mais você se entrega, mais Deus abre o céu. Quanto mais você se entrega, quanto menos tu conversa no culto, quanto menos tu mexe no celular no culto, quanto menos tu fica olhando no culto, quanto menos tu fica conversando no culto, mais Deus ele abre o céu. Deus providenciou. Agora se coloque como ovelha desse pastor. Eu não posso ter ovelha motivando a outra a fugir do rebanho. Eu não posso ter ovelha dentro do mesmo pasto, motivando a outras a pularem a cerca. Eu não posso ter ovelha no mesmo rebanho, motivando a outros a desanimarem, motivando a outros a desistirem. Não fez, não para. Não fez, também não faz. Não foi, também não te deu, também não faz. Ô querido, isso é bode, não é ovelha. Porque a ovelha, ela vai estar junto. A ovelha vai proteger uma às outras. Vai proteger. E o sumo pastor, que é o nosso Deus, estará nos protegendo, estará nos guardando, estará nos livrando, estará nos levando, querido, às águas mais tranquilas para sermos alimentados pelo Senhor. O Senhor, Ele é o teu pastor. Olha para si. Todos nós sabemos o que Deus quer de nós. Todos nós sabemos o que Deus quer. Todos nós sabemos por que o Senhor nos chamou. Todos nós sabemos para que o Senhor nos chamou. Quando Ele aprova, Ele nos dá sinais dessa aprovação. Ele nos dá sinais dessa aprovação quando Ele nos aprova. Que sinais são esses? Em alegria em fazer o que Deus quer. Em alegria em fazer a obra de Deus. Em alegria em servir e cultuar o Senhor. Nesta noite, meus queridos, guarda essa palavra no teu coração. Se coloque de pé. Eu quero orar por vocês nessa noite. Chegar o cuidado do bom pastor por você e pela tua casa. Você consegue enxergar e agradecer hoje. Obrigado, Senhor, porque Tu és o pastor do meu lar. Obrigado, Senhor, porque Tu és o pastor da minha vida. Obrigado, Senhor, porque Tu és o pastor do meu pai, Tu és o pastor da minha mãe, Tu és o pastor do meu irmão, Tu és o nosso pastor, Tu és o pastor desse departamento. Obrigado, Senhor.
Eu quero orar por você nessa noite. Curva a tua cabeça, Senhor Deus. Aí está a tua igreja e esses jovens. Senhor, abençoa cada um nesta noite, ó Pai. Senhor, tu tem providenciado tudo para esta juventude. Oh, Deus amado, e eu sei que as bênçãos do Senhor é grande sobre essa juventude. Revela as ferramentas, Senhor, que há no meio, Senhor. Revela os talentos que há no meio, Senhor. E que o Senhor possa usar, ó Deus amado, porque o Senhor tem providenciado tudo para essa juventude abençoada. Hoje eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, aleluia. Eu estava vendo aqui rapidamente o nosso jovem André, que vai estar dando uma lembrancinha do nosso eletrônico. Cadê a Mítia? Tá se descarregando? Se quiser, pode pegar o meu ali. Vamos, Pedro. Te louvamos, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Vamos dizer o nosso tema, depois o nosso pastor Vitor vai estar dando a bênção apostólica. Vamos dizer bem forte nosso tema? Jesus Cristo está voltando, estás preparado. Amém, pastor Vitor. Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo, serão com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diga: Amém. Estamos alegres, por quê?